Fala galera, boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos se aconchegando. Faltam 2 minutinhos aí para a gente começar nossa live de questões. A ideia aqui, pessoal, vai ser a gente misturar um pouco de questões autorais, que a gente fez mais conceituais, e questões que já caíram no Temi, para vocês terem uma ideia de como é que o Temi cobra isso para vocês. É muito importante, além da gente estudar os temas, a gente entender como a banca cobra, porque às vezes a gente se atém a alguns detalhes que não costumam ser perguntados pela banca e etc. Ou a gente esquece de estudar uns detalhes que são muito perguntados pela banca. Então, aqui é uma prova, não é vida real, né? A gente não está estudando aqui para o nosso dia a dia, apesar de que o estudo daqui serve para o dia a dia também, mas a gente está estudando para passar numa prova. E como toda prova, como todo concurso que todos vocês estão acostumados a fazer, a gente tem que entender como é que isso é cobrado na prova. Então, nada mais justo do que a gente exercitar com questões. Esperar mais uns minutinhos para a gente começar aí. E aí eu vou pedir, pessoal, para vocês deixarem as dúvidas no chat, que depois de cada questão eu tento dar uma olhadinha no chat, para a gente ir tirando as dúvidas questão a questão, tá? Então vamos tentar fazer isso para a gente render bem. Agora são 8 horas, então pontualmente estamos aqui. Vamos esperar mais 2 minutinhos para ver se mais gente entra para não perder nenhuma questão. Então, obviamente, não vai ser um caminhão de questão, tá? Vai ser algumas questões selecionadas que a gente acha que vai mostrar uns conceitos chaves para vocês. Então, acho que vai ser bem proveitosa aqui essa live, principalmente para você que ainda não começou a se preparar e etc., que fez poucas provas antigas, para dar uma sentida em como é que o Tênis vai te cobrar e como é que você tem que se preparar. Se quiserem colocando no chat aí, pessoal, de onde é que vocês são. Estou vendo alguns carinhas conhecidas aqui. Pessoal do Jornada Teme, né? Já está com a gente na preparação aí para o Teme desde o começo do projeto. São Caetano do Sul, BH, Brasília, 3 estados diferentes. Deve ter mais gente de outros estados, né? Rio de Janeiro, Bahia. Boa, tava sentindo falta da galera do Nordeste aqui. Piauí. Boa, James. Sou do Ceará. Então, estava sentindo falta dos meus conterrâneos aí do Nordeste. Ó, apareceu alguém do Ceará aí. Pronto. Pernambuco. Aí sim, cheio de nordestino aqui. Tô gostando de ver. Gostei, gostei. É isso aí, galera. Juazeiro do Norte. Boa noite, Jeová. Petrolina. Nossa, eu fui falar que tava sentindo falta dos nordestinos. Encheu de nordestino aqui. Boa. Pessoal, 8:02. Santa Catarina. Liciane. Liciane, estou lhe aguardando no Camus, hein? Vamos com tudo. 34 pessoas online aqui, vamos nessa. Vamos começar, pessoal, para também não atrasar muito. Sei que vocês estão provavelmente ou chegando do plantão ou entrando no plantão, né? Nossa vida ela é assim, né? Então, sei que ou vocês estão cansados ou vocês estão ocupados ou ambos. Então, não vamos perder muito tempo. Vamos logo para cima dessas questões. E para quem chegou depois, o que é que eu orientei? Após cada questão, eu vou dar uma paradinha, olhar no chat, ver se tem dúvidas para a gente tirar dúvidas relacionadas àquela questão.
Então, eu peço que vocês deixem as dúvidas de vocês no chat para a gente ir tirando questão a questão e ninguém ficar com dúvida, levar dúvida para casa, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão. Questãozinha autoral, tá? Tranquila a questão, mas ela é importante, por quê? Porque, pessoal, a banca, ela pode pegar temas difíceis e fazer questões bem simples, e pode pegar temas simples e fazer questões bem difíceis. Quando o tema é fisiologia, usualmente, ela costuma cobrar conceitos cardinais da fisiologia. E quando a gente está falando da pressão venosa central, ela vai cobrar da curva. Você vai ter que saber o que é que significa cada ponto da curva, os formatos patológicos da curva e principalmente o significado hemodinâmico da PVC, como a gente pode introduzir isso nos nossos manejos e nossas estratégias de ressuscitação. Então, a banca ela vai te cobrar tanto conceitos que são bem cardinais, conceituais mesmo, o que é onda A, o que é onda C, mas pode cobrar questões em maneira de inferências. Como assim? Ele não vai te cobrar o que é a onda A, o que é a onda C, o que é a onda V, mas vai te colocar uma curva toda patológica da PVC e vai, sei lá, te perguntar a conduta para aquele caso. Para você saber a conduta, você tem que ter acertado o diagnóstico você acertaria sabendo a curva da PVC. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, ela pode cobrar de ambas as formas. Então, a gente tem que saber responder tanto questões mais simples, conceituais, quanto questões de inferência, não vai ter jeito. Então, vamos lá para essa primeira questão aqui. Em relação à curva de PVC, obtida por meio de um catéter venoso central posicionado na veia cava superior próximo ao átrio direito. Aqui na questão, o enunciado já está te dizendo tecnicamente onde é que o catéter venoso central tem que estar. Mas ele poderia, inclusive, te fazer uma pergunta sobre isso aqui. Qual o posicionamento correto? Isso é um dos itens corretos. Tá? Então isso é uma maneira da banca cobrar. Vamos ver a alternativa correta. A onda A corresponde à contração do átrio direito e ocorre logo após o complexo QRS no eletrocardiograma. Letra B. A onda C corresponde ao abalamento da válvula tricúspide para o átrio direito durante o início da sístole ventricular. Letra C. A onda V ocorre durante a contração atrial e representa o esvaziamento do átrio direito. E letra D. A pressão venosa central deve ser mensurada no pico da inspiração, pois corresponde ao momento de maior retorno venoso. Então, pessoal, vamos lá, vamos relembrar a curva da PVC aqui para vocês. Onda A. Idealmente, pessoal, você tem que ver essa curva da PVC com eletrocardiograma, né? Quem já teve a experiência de ver uma curva de PVC no monitor sabe que ela não é bonitinha assim, que nem aparece no livro. Ou às vezes até é, mas é muito pequenininha, às vezes é difícil da gente diferenciar. Mas a banca quase nunca te dá um eletrocardiograma para facilitar a tua vida, tá? Teve só uma questão que eu me lembro que ela deu um eletrocardiograma que a gente vai discutir aqui também. Mas ela só te dá a curva e quer que você saiba das coisas. Aqui, por exemplo, o que é a onda A? Pessoal, A lembra de átrio contraindo. Então, é realmente a contração atrial. Só que a contração atrial, no eletrocardiograma, ela acontece onde, pessoal? Não é após o QRS, né? O QRS é a despolarização ventricular. Então, é logo após a despolarização atrial, que é o quê? Na onda P, né, galera? Logo após o concomitante à onda P. Então, esse item A está errado. A onda C, pessoal, lembra de cúspide fechando. Então, nos livros, isso varia um pouco, mas é mais ou menos consenso que essa onda C, esse espículo de pressão que é gerada lá no cateter venoso central, ela é proveniente do fechamento da válvula tricúspide, do deslocamento do seu ânulo no momento da sístole ventricular. Alguns livros colocam que pode coincidir com o pulso carotídeo sendo transmitido. Isso é a minoria. A maioria realmente é concordante que isso é um fenômeno predominantemente do átrio e da tricúspide fechando e se deslocando. Aí a questão até tentou deixar um pouquinho mais difícil para você, porque ele não colocou o fechamento da válvula tricúspide, né? Colocou abalamento da válvula tricúspide durante a sístole ventricular. É só uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Então, C, cúspide fechando. Isso aqui vai marcar o início da sístole ventricular, galera. Sístole, colocar aqui um S, tá? Sístole ventricular. Então, a onda C, ela vai acontecer logo, imediatamente, antes do QRS. Ou logo em cima do QRS, né? Imediatamente antes ou em cima do QRS. Porque ela é imediatamente antes da sístole ventricular. Na sístole ventricular, então, aí depois a gente vai ter o descenso X. Aí, dicasinha besta, tá, pessoal? Bizu para decorar se você tiver dificuldade com isso.
X lembra de sístole, sístole ventricular. E aí, gradativamente, o átrio vai sendo preenchido até ter o seu preenchimento máximo, que aí seria a onda V. E logo após isso, a gente vai iniciar a onda V, a diástole ventricular. Então, isso aqui vai ser após a onda V para a onda I, com descenso Y, vai ser logo após a onda T ali do eletrocardiograma. A gente vai ter o enchimento ventricular rápido, né, em que a válvula tricúspide se abre e o átrio despeja sangue lá no ventrículo. Então, a gente vai ter o descenso Y. Então, vamos lá ver item por item aqui. A letra A já falamos porque que está errada. Letra B, parece ser a correta, né, galera? Onda C corresponde ao abalamento da válvula tricúspide durante a sístole ventricular. É isso mesmo. A onda V ocorre durante a contração atrial? Não. A gente já viu que contração atrial é a onda A, né? Átrio contraindo. Então, não. Está errado isso aqui. E letra D, a pressão venosa central deve ser mensurada no pico da inspiração. Não, pessoal, é no fim da expiração. Por quê? Para a gente excluir qualquer efeito da pressão intratorácica na mensuração da PVC. A gente tem que lembrar que os dois principais determinantes da PVC são complacência ventricular e pressão intratorácica. Isso no estado de isovolemia, né? Se a gente considerar a volemia junto, a volemia também é um determinante da PVC. Então, a gente vai medir no fim da expiração. Por isso que esse item está errado. Vou dar aquela paradinha estratégica, checar aqui. Ninguém tem dúvida, né, pessoal? Então, vou seguir, tá? Então, se não tem dúvidas aqui, vamos seguir. Questão 2. TEME 2022. Não faz muito tempo, faz 4 anos. Então, é uma questão que a gente considera recente. Com o intuito de definir a pré-carga, indique o ponto, setas que partem dos algarismos romanos, na curva de pressão atrial, em azul, plotada simultaneamente ao registro eletrocardiográfico, ó, que eu falei para vocês. Acho que essa é a única questão que eu me lembro que colocaram um eletro junto para ajudar a vida de vocês. Que corresponde à estimativa mais precisa dessa variável. Então, ele quer saber, pessoal, se você quer utilizar a PVC para definir pré-carga, qual que seria o melhor ponto para mensurar isso? Pessoal, o que é a definição de pré-carga? Pré-carga é o grau de estiramento máximo da fibra muscular cardíaca logo imediatamente antes da sístole ou no final da diástole, né? Mas logo imediatamente antes da sístole é a definição mais conhecida. A gente sabe que medidas pressóricas não são boas medidas de pré-carga, mas a gente acaba utilizando elas como, digamos assim, os representantes da pré-carga, sabendo que as melhores medidas são, na verdade, os volumes, né? Volume diastólico final e etc. Então, se eu quiser usar a PVC para ter uma estimativa aproximada de pré-carga, eu tenho que pegar o ponto da PVC que acontece imediatamente antes da sístole ventricular. Que ponto é esse? É justamente o que eu falei para vocês, né, galera? A onda C. Então, vai ser na onda C que eu vou medir a PVC para ter uma estimativa melhor de pré-carga. E onde seria a onda C aqui? Ó? Logo antes ou concomitante ao QRS. Ó. Como vocês estão vendo aqui. Seria ponto 2, que é a resposta da questão. Letra B, ponto 2. Então, vocês estão vendo ó, que a banca ela cobra questões bem conceituais, de você entender o que é que significa cada onda e etc. Então, é importante você saber disso. Tem que saber a forma da onda da PVC e tem que saber o que significa cada onda. E, além disso, tem que saber usar a PVC em estratégias de choque e ressuscitação hemodinâmica, como a gente vai ver na próxima questão. Alguma dúvida para essa questão? Coloquem no chat. Tô vendo que o chat está vazio, então não tem nenhuma dúvida, né, galera? Não são questões difíceis normalmente. Elas podem se tornar difíceis, como eu disse vocês. Mas é a questão que se você não lê, ou se você faz muito tempo que não estuda PVC e não lê sobre PVC, você poderia errar. E, pessoal, a prova do TEME está ficando cada vez mais difícil, mais conceitual, mais fisiológica. Você não pode se dar o luxo de errar questão fácil. E essa aqui é uma questão que a gente considera fácil. Então, você não pode se dar o luxo de errar. Jeová tem uma dúvida, onda C negativa? Então, Jeová, essa curva tá feia, tá? É porque, na verdade, ó, não tá negativa, tá? Na escala do monitor, é assim, né, ó. Essa onda sempre vai estar acima do zero, não é negativa. Mas essa curva tá meio feia. Se você olhar aqui no outro slide, ó, entre a onda A e a onda C, em teoria tem um pequeno descensozinho. E aí eles falam que é para medir justamente aqui, no ponto C ou logo antes do ponto C.
Acho que foi isso que ele quis demonstrar. Mas, pessoal, isso que o Jeová falou é importante. Por quê? Porque também outra coisa que eu acho bem esquisito da banca, mas eles nunca colocam uma curva de PVC clássica. Eles sempre colocam curvas de PVC muito feias ou estranhas. E ainda por cima, muitas vezes, sem o eletrocardiograma. Aqui o importante era você saber que a onda C e o ponto C é concomitante ou logo antes do eletrocardiograma. Você acertaria por isso. Tá? Mas eles não colocam a curva clássica, né, para facilitar a nossa vida. Até porque na vida real, né, galera, ou a gente vai ter o eletrocardiograma junto, ou a onda ela vai estar bem clássica. Então não tem por que você colocar uma curva de PVC toda distorcida, né? Mas eles fazem isso. Inclusive, vou mostrar uma questão aqui que eu tenho um gabarito oficial que eu discordo veementemente e que eu acho virtualmente impossível de acertar sem eletrocardiograma e sem nada, porque tá muito feia a curva, como vocês vão ver. Tá muito feia a curva. É uma questão mais antiga, então eu espero que nas questões mais recentes a banca melhore nessa questão das imagens das curvas, etc., porque eu acho que o que ela tem que cobrar do candidato, né, é o conhecimento. Não é a capacidade de adivinhar o que aquela curva feia tá testando. Uma curva feia dessas não testa ninguém, né? Aqui eu acho que, como ele colocou o eletro, ele queria testar se você sabia que o ponto era junto do eletrocardiograma, mesmo a curva não estando típica, né? Porque na vida real a curva não vai ficar tão bonitinha assim, não, muitas vezes. Então achei até que foi acertado aqui, isso aqui da banca. Mas em outras questões que eu vou mostrar aqui para vocês, a curva é totalmente deturpada. Questão 3. Um paciente com choque séptico encontra-se em ventilação mecânica e monitorização catéter central. A PVC é de 12, PVC alta, galera, já. PVC acima de 10, a gente já considera uma PVC alta. Após a administração de 500 ml de cristalóide, a PVC aumenta para 15, porém o débito cardíaco não se modifica. Considerando os conceitos de retorno venoso de Arthur Guyton e a curva de função cardíaca descrita por Otto Frank e Ernest Starling, assinale a alternativa correta. Questão de fisiologia. Vamos lá. Letra A. O aumento da PVC indica necessariamente aumento do retorno venoso e melhora da perfusão sistêmica? É isso, só que o contrário, né, galera? A gente tem que lembrar que o retorno venoso, a fórmulazinha do retorno venoso, né, é um pouco mais complexo que essa fórmula, mas a gente não vai ter como ter tempo para falar disso aqui agora. É pressão média de enchimento sistêmico menos PVC sobre a resistência venosa. Resistência venosa. Então, na verdade, se eu aumento a PVC, eu vou diminuir o retorno venoso, de acordo com essa fórmula. Então, não. Com certeza não. Fora que a pressão de perfusão orgânica é o quê? PAM menos PVC. Se eu aumento a PVC, eu também diminuo a perfusão orgânica. Então, está totalmente errado esse item aqui. Letra B. O paciente provavelmente encontra-se na porção ascendente da curva de Frank-Starling, sendo esperada a elevação adicional do débito cardíaco com novos fluidos. Pessoal, mesmo que você se confundisse com isso aqui, o cara já falou que ele recebeu 500 e o débito cardíaco não aumentou. Como é que você acha que com novos fluidos vai aumentar o débito cardíaco? Então, por isso, por si só, né, pessoal, já estaria errado esse item aqui. Esses dois itens aqui, ó, errados. Mas, o que é que ele quis dizer com porção ascendente da curva de Frank-Starling? A curva de Frank-Starling é isso aqui, né? Débito cardíaco, PVC, a clássica, né? Ou seria pré-carga. Mas ela é assim, né? Ó. A porção ascendente, galera, seria essa aqui, que é a porção que o paciente ele é fluido responsivo. E o que é a definição de fluido responsividade? É aumentar de 10 a 15% no débito cardíaco após uma prova volêmica. E ele não aumentou nada. Então, não, ele não está na porção ascendente da curva de Frank-Starling. Está errado também. Letra C. O aumento da PVC sem aumento do débito cardíaco sugere que o paciente está na porção plana da curva de Frank-Starling, sendo improvável benefício com exposição volêmica adicional. Esse é o nosso item correto, né, galera? Então, se o paciente está nessa porção aqui, que é a porção plana, você dá volume, ele não aumenta o débito cardíaco. Você só aumenta a PVC. Fora que, não foi isso que a questão quis cobrar, mas a gente tem um valor cabalístico na literatura de que se eu aumento 3 ou mais de PVC pós a infusão de volume, significa que provavelmente o paciente não tolera mais volume. Então também tem esse detalhe também. Essa é a nossa resposta correta, mas vamos ver porque que o item D está errado. A PVC isoladamente determina a pressão de perfusão sistêmica. Só essa palavra isoladamente aqui já te dá a dica que esse item deve estar errado, né, galera? Sendo suficiente para guiar a reposição volêmica. Ele está te dizendo que tu pode usar só a PVC para ver volemia e guiar
ressuscitação volêmica. É óbvio que não, né? A gente tem que usar PVC em conjunto sempre com outros parâmetros. Então, totalmente errado. Dúvidas nessa questão aqui? Vamos ver o chat. Nada de dúvidas. Então, seguiremos, tá? Questão 4. Amib teme 2024. 2 anos atrás, galera. Isso cai. Eu tô falando para vocês, isso cai. Paciente de 65 anos, no segundo pós-operatório de revascularização do miocárdio, subitamente apresentou sudorese, dispneia, pressão de arterial 60 por 40 e frequência cardíaca 130 e turgência jugular. A curva de PVC está representada a seguir. Então ele te dá uma curva e quer saber o diagnóstico. Eu não te disse que ele cobra coisas de inferência? Mas, pessoal, aprenda a fazer prova. Vamos supor que te dê um branco ou a curva está muito feia para tu deduzir o que é que tem lá. E tu não lembra. Ah, não me lembro do formato da curva, me deu um branco e tudo. Agora, aprenda a fazer prova. Leia o enunciado. Revasc, cirurgia cardíaca, hipotenso, pressão de pulso reduzida abaixo de 30, com turgência jugular. Olha o que, é que o enunciado está te dizendo, que é um choque de baixo débito com PVC alta. Turgência jugular é um dado do exame físico que está querendo me dizer que a pressão venosa central está alta. Pessoal, choque. Diego, você pode desligar seu microfone, por favor? Tá ligado aí. Choque de baixo débito com PVC alta, galera. Só pode ser dois: obstrutivo ou cardiogênico. Dos obstrutivos, pode ser pneumotórax, corpo pulmonale ou tamponamento. Então você já fica nisso aí. Vamos para os itens, sem nem ver a curva de PVC. Insuficiência aórtica aguda? Não, galera. Não. Insuficiência aórtica aguda não dá isso. B, tamponamento cardíaco? Opa, opa, opa. C, insuficiência mitral aguda? Pessoal, isso também não é típico de insuficiência mitral aguda, tá? D, pneumotórax hipertensivo? Opa, pode ser isso também, tá? Pode ser isso, pode ser B ou D. Mas aí também, um outro dado importante, pessoal, é uma Revasc, tá? Se tu tivesse que chutar entre B e D, sua segunda, terceira e quarta hipótese diagnóstica depois de hipovolemia no pós-operatório de cirurgia cardíaca com instabilidade hemodinâmica tem que ser tamponamento. Você tem que descartar isso. E aí eu te dou outro bizu de prova. Galera, ele está te dando uma curva de PVC. Então ele está querendo te dar alguma coisa que você consegue diagnosticar pelo formato da PVC. Pneumotórax, tem alguma curva típica de PVC com pneumotórax? Não tem, pessoal. É um choque obstrutivo que vai dar uma PVC alta, mas não tem nenhuma alteração no formato que seja típico, né, para a gente entender ali que aquilo é um pneumotórax. Então, se eu tivesse que chutar, ficaria com tamponamento. Agora, vamos resolver da maneira correta, que é olhar para a curva da PVC. Pessoal, isso aqui é uma curva que eu tenho um descenso Y reduzido, bem reduzido. Ó, olha como está a diferença, descenso X e descenso Y. Ele já até te mostrou aqui o que é cada ponto da onda, né? Um descenso Y bem reduzido. Isso é típico de tamponamento. Então, o tamponamento cardíaco, eu vou ter um descenso Y reduzido ou até ausente, pessoal, até ausente. Então, esse era o segredo dessa questão e a resposta é tamponamento cardíaco. Então, de novo, dava para você talvez acertar isso sem saber a forma da curva? Dava. Mas se você soubesse, você acertaria. Então, o TEME te cobra sim. Te cobra por inferência, te cobra por dados mais fáceis e te cobra em manejo hemodinâmico. Dúvidas dessa questão? Podemos passar? Acho que podemos, né? Nenhuma dúvida no chat aí. Questão 5, ó, TEME 2023. Paciente em choque cardiogênico após infarto agudo foi submetido à passagem de cateter de artéria pulmonar. Observou-se, após alguns instantes, mudanças de curva de pressão que sugeriam insuficiência tricúspide aguda. Assinale qual dos gráficos indica esse diagnóstico. Pessoal, na verdade, assim, essa questão, particularmente, eu achei extremamente mal feita, porque, primeiro, ele não colocou nem qual foi a curva de pressão que ele queria te dizer. Você tinha que talvez imaginar que ele estava falando da PVC, porque ele falou de insuficiência tricúspide, né? E aí, galera, a gente tem que lembrar que insuficiência tricúspide, e quando a gente fala em insuficiência tricúspide aguda, a gente está querendo dizer o quê? O que é que causa insuficiência tricúspide aguda, galera? Normalmente é corpo pulmonale, né? Uma disfunção de ventrículo direito de forma aguda. Então, o achado clássico da curva de PVC
para uma insuficiência tricúspide aguda, opa, é isso aqui, galera, ó. Onda V gigante. Aqui eu trouxe uma onda V de uma curva do monitor, para vocês verem como é que é o típico, e aqui de uma curva de livro. Então, a gente vê a onda A. Na verdade, o que a gente vê é uma junção da descenso da onda V com a onda C. A gente nem vê a onda C, mas aqui, né? Fica tudo junto. E tem uma deflexão, e depois onda A e onda V, uma deflexão, onda A e onda V. Me digam aí se tem alguma dessas curvas em algum dos itens que parece com isso aqui. O que é que vocês acham? Não tem, né, galera? Na minha opinião, não tem. Mas talvez a mais parecida que eu marcaria aqui, assim, eu não achei nenhuma parecida. Mas a mais parecida que eu marcaria aqui, talvez fosse o item C. Sabe qual foi a resposta da banca? Letra B. Por quê? Não sei. É uma questão que, se caísse de novo, galera, caberia recurso, tá? Caberia recurso bonito. Porque eu estou trazendo para vocês uma imagem de livro, um livro clássico, inclusive de hemodinâmica, e uma imagem de monitor. Não tem nenhuma dessas curvas aqui que pareça com isso. E se você está falando de insuficiência tricúspide aguda, você está falando de onda V gigante. Não tem, não tem. Então, assim, é, nesse aspecto, a gente vem percebendo que a banca vem melhorando nos últimos anos. Tá? Ela tem deixado cada vez menos margem para recurso, tem feito imagens melhores, né, mais bem elaboradas. Porque isso aqui, pessoal, na minha opinião, não testa o candidato, né? Não te dá uma curva de elétron, não te dá uma curva clássica, não te dá nada. Te dá... Isso aqui até parece curva de PAI. Nunca vi uma curva de PVC especulada desse jeito aqui, né? Tá bem esquisito, pessoal. Tá bem feia essa curva aqui, tá muito feio. Então, mas por que que eu trouxe essa questão? Para mostrar para vocês que esse tipo de questão a banca pode cobrar também, assim como cobrou aqui, ó. Formato da curva te indicando uma patologia. Isso é importante na hora de estudar PVC. Então, não ignorem isso. Saibam os formatos clássicos. Esse aqui é um que você tem que saber obrigatoriamente. Onda V gigante e tricúspide. Tem que saber disso obrigatoriamente. Você tem que saber disso aqui. Tem outros que talvez possam cair, mas isso aqui é essencial. Foi mais para ilustrar para vocês, tá? Questão 6. Agora vamos entrar nas nossas questõezinhas de lactato, tá? Que lactato, galera, também é algo que é muito fisiológico. Eles vão te cobrar muito questões fisiológicas e talvez muito voltado para a ressuscitação no choque séptico, né? E para o valor prognóstico do lactato. Mas aqui, o lactato é uma coisa que você tem que saber o metabolismo do lactato. O que é que influencia, o que é que aumenta, como é que é o clearance, porque isso, vez ou outra, cai, né? E a gente também considera isso aqui uma questão fácil, uma questão que você não pode se dar o luxo de errar. Vamos ver essa questão aqui, ó. Um paciente com choque séptico apresenta lactato sérico inicial de 5,2. Após a ressuscitação de fluidos e vasopressores, ocorre melhora da pressão arterial do débito urinário, porém o lactato permanece elevado, né? Diminui um pouco, mas ainda está elevado após 2 horas. Sobre a fisiologia, metabolismo e depuração do lactato, assinale a alternativa correta. Letra A. O lactato é produzido exclusivamente em condições de hipóxia tecidual, sendo um marcador específico de metabolismo anaeróbio. Letra B. O lactato é metabolizado principalmente pelo fígado e rins, podendo sua depuração ser reduzida em estados de hipoperfusão ou disfunção orgânica. Letra C. A elevação tardia do lactato ocorre principalmente por aumento da produção hepática durante a gliconeogênese. E letra D. A depuração do lactato ocorre predominantemente nos pulmões, sendo pouco influenciado pela perfusão sistêmica. Pessoal, antes da gente responder, vamos dar uma breve, muito breve revisada no metabolismo do lactato. A gente precisa desse conceito para responder várias questões. Então, pessoal, na célula a gente tem uma fase aeróbia e anaeróbia do metabolismo energético, né? A fase da glicólise sendo convertida em piruvato e depois em lactato, isso aqui é a fase anaeróbica do metabolismo energético. E ela é necessária tanto para restaurar o NAD aqui para essa reação acontecer, quanto porque o lactato tem suas funções energéticas, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que é que eu quero que vocês gravem dessa reação aqui? Pessoal, química orgânica do ensino médio. Toda vida que eu aumentar a concentração do reagente, eu vou deslocar a reação no sentido de formação do produto. Então, tudo que aumenta a concentração de piruvato vai aumentar a produção de lactato. Então, por exemplo, a glicólise. Os receptores beta, principalmente os beta 2 celulares,
Eles, quando são ativados, eles independentemente estimulam a glicólise, pelo aumento da atividade do AMP cíclico. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então, por exemplo, é por isso que o lactato aumenta tanto quando você usa adrenalina. Aí, ó, eu vou estimular a glicólise, estimulando a glicólise, eu vou fazer o quê? Aumentar o piruvato. Como eu aumento o reagente, eu vou aumentar o produto, vou aumentar o lactato. Então, é uma maneira Professor, indireta do lactato perdão, aumentar. Sumiu a Oi, tela aí, Rafael. sumiu a tela, sumiu a tela? sumiu a aula, A só tá apresentação. só tá Vixe, o seu peraí. rosto. Voltou? Não, Peraí, galera. Parece que Tá, outra pessoa está compartilhando. É, tá num iPhone aí. Aí, voltou. Pronto, voltou? voltou, professor. Voltou? Ótimo. Todo mundo vendo? Sim. Pronto. Então, pessoal, quando eu tenho a estímulo do receptor beta 2, isso de forma independente aumenta meu lactato, por isso que eu estou falando para vocês. Quando eu tenho disfunção aqui da tiamina, ou déficit de tiamina, que é o cofator dessa reação aqui, ou déficit dessa enzima, que também acontece na sepsis, se essa enzima não funciona direito, galera, meu piruvato se acumula. Ó. Piruvato se acumulando, lactato aumenta. Outra coisa, o lactato ele é metabolizado pelo fígado e pelo rim. São os dois principais órgãos que metabolizam o lactato. Se eu tenho disfunção hepática ou disfunção renal, esse lactato ele não vai ser metabolizado. Então, ele vai se acumular e vai aumentar também. Então, esses são os principais motivos também do lactato aumentar. E vejam que todos esses fatores, galera, não têm relação com hipóxia tecidual. A hipóxia pode aumentar a produção de lactato? Sim, que a gente chama de hiperlactatemia tipo A. Por quê? Porque se eu não tenho oxigênio, a parte aeróbia, né, do metabolismo energético, que envolve o ciclo de Krebs, ele não vai acontecer. Então, isso aqui vai ser aumentado. A glicólise vai aumentar, a produção de piruvato vai aumentar, meu lactato vai aumentar. Mas todos esses outros fatores também aumentam a produção de lactato. Então, vamos voltar para a questão. Letra A. Ele é produzido exclusivamente em hipóxia tecidual? Não. Acabamos de ver isso. Não é produzido exclusivamente em hipóxia tecidual. Está errado. Marcando aqui para ficar fácil. Está errado. Letra B. Ele é metabolizado em fígado e rim e sua depuração pode ser reduzida em estado de hiperperfusão de disfunção orgânica? Sim, acabamos de ver isso, né? Parece ser nosso item correto. Letra C, a elevação tardia ocorre por aumento da produção hepática? Não, o fígado ele faz o clearance de lactato, né? Ele converte o lactato em glicose. Tá errado. Ciclo de Cori é o nome disso, né? Letra D, a depuração ocorre nos pulmões? Totalmente errado, né, galera? Os pulmões não participam em nada do metabolismo do lactato. Então, resposta, letra B. Alguma dúvida dessa questão? Acho que não, né? Vamos seguindo. Questão 7. Sobre o lactato sérico, seu metabolismo, os mecanismos de hiperlactatemia, analise as assertivas abaixo. O lactato tipo A, que ele quer dizer hiperlactatemia tipo A, essa questão, ocorre em situações de hipóxia ou hiperperfusão tecidual, como nos estados de choque quando há aumento do metabolismo anaeróbico. Sim, acabamos de discutir isso, né? Correto. 2. O lactato tipo B ou hiperlactatemia tipo B ocorre sem evidência de hipóxia tecidual e pode estar relacionado a drogas, sim, principalmente algumas que causam disfunção mitocondrial, né, como a linezolida, disfunção hepática, neoplasias, pelo efeito Warburg, isso aqui, e alterações metabólicas, correto. 3. O lactato é metabolizado principalmente no fígado e nos rins, podendo sua depuração ser reduzida. Até repetir o item da questão anterior, né? Certíssimo. Com isso aqui, galera, ou é a letra B ou é a letra D, né? Porque eu tenho que incluir os itens 1, 2 e 3. Então sobra só a letra B ou a letra D. Tudo vai depender do item 4. A elevação do lactato sérico é sempre decorrente do metabolismo anaeróbico? Não, já está errado. Acabei de mostrar para vocês, ele fala aqui no item que na hiperlactatemia tipo B não tem a ver com hipóxia tecidual. Então isso aqui está errado. Nossa resposta é a letra B de bola. Dúvidas? Nada no chat? Vamos continuar. Questão 8. A elevação do lactato sérico pode ocorrer por múltiplos mecanismos, incluindo aumento da produção, redução da depuração ou alterações metabólicas. Aí, de novo, é uma nova questão conceitual da fisiologia do lactato. 1. No choque séptico, a elevação do lactato pode ocorrer tanto por hipoperfusão tecidual quanto por estimulação beta-adrenérgica, que aumenta a glicólise mesmo na presença de oxigenação adequada. Tá certo isso aqui. Acabei de falar para vocês, né? A deficiência de tiamina pode levar ao aumento do lactato, pois prejudica a conversão do piruvato em acetil-CoA, favorecendo a conversão de piruvato em lactato. Mostramos isso também, certíssimo.
Então tem que ter 1 e 2 aqui. 3. O uso de beta-agonistas como o salbutamol pode aumentar os níveis de lactato por estimular a glicólise e aumentar a produção de piruvato. Ele falou até isso no item 1, né, galera? Tá certo isso aqui. 4. A metformina pode causar hiperlactatemia, especialmente em pacientes com insuficiência renal, pode interferir no metabolismo mitocondrial. Tá certo, galera. Metformina é uma droga conhecida por causar acidose lática, né, principalmente na presença de disfunção renal. Então, seria a letra D. Resposta aqui. Sem dúvidas no chat. Vamos seguir. TEME 2021. Vou botar algumas questões do TEME para vocês agora. Quanto ao emprego de medidas seriadas de lactato arterial como guia terapêutico e prognóstico no choque, assinale a afirmativa correta. Letra A. Somente no choque existe elevação do lactato, tornando assim o principal guia terapêutico no prognóstico de terapia intensiva. Erradíssimo, né, galera? B. Nos pacientes graves, a elevação de lactato é muito inespecífica, de modo que sua monitorização é válida somente após 48 horas? Não, galera. Na verdade, eu tenho várias críticas ao lactato, mas eu não vou entrar nessa celeuma aqui com vocês. Mas se tem um momento que ele é útil, são nas 6 horas iniciais, 4, 2 horas iniciais. Porque após isso, existem outras causas, como hiperlactatemia tipo B, que a gente já discutiu, que podem estar elevando o lactato. Então, tá totalmente errada essa questão aqui. Se fosse nas primeiras 48 horas, talvez pudesse estar certo, ainda teria minhas dúvidas. Mas após 48 horas, não, isso aqui está errado. C. Independente do motivo, qualquer elevação está associada a maior morbidade e mortalidade, sobretudo nas primeiras horas de evolução. Pessoal, talvez alguns de vocês ficassem com medo de marcar esse item por causa disso aqui, né? Independente do motivo, né? Sempre quando a gente tem sempre, nunca, a gente fica meio em dúvida, né? Guarda esse item, vamos ver a letra D. No choque, a produção e depuração de lactato estão alteradas, o que torna muito errático o seu valor preditivo de má perfusão e hipóxia. Pessoal, na verdade, ó, olha que interessante. O lactato, isso é fato, até saiu um artigo recente do João Luiz Vansan falando sobre isso. Se tem uma coisa que ele é bom, é em ter valor preditivo para gravidade e mortalidade. Com certeza. Não quer dizer que ele seja um indicador bom de volume. A gente já está parando com esses conceitos de lavanderia de lactato, né? O reflexo lactobolos, né? Não pode ver um lactato aumentado que quer fazer um bolo de volume. Mas o que a gente sabe, quanto mais alto o lactato do cara que chega para você, realmente mais chance dele morrer. E a dinâmica desse lactato, ou seja, o cara que cai o lactato bem rápido ou nas primeiras 24 horas, ele tem mais chance de sobreviver do que aquele cara que fica com o lactato persistentemente alto ou que sobe. Então, se tem uma coisa que o lactato é bom, independente da etiologia do choque, por exemplo, e tem outras etiologias também, por exemplo, na convulsão e etc., mas não é o foco aqui, é choque, como vocês viram aqui, ó, prognóstico no choque. Independente da etiologia do choque, o lactato é sim um grande marcador de sobrevida e prognóstico, principalmente essa dosagem nas primeiras horas. Então, esse item é o correto. E justamente por esse item ser o correto é que a letra D está errada, porque ele tem um bom valor preditivo para predizer disfunção orgânica e mau prognóstico. Então, por isso que a resposta é a letra C. Alguma dúvida nessa questão? Acho que não, né? Ninguém colocou nada no chat. Bora seguir. TEME 2020, ó. Um paciente com alcalose metabólica, pH maior que 7,55, pode apresentar a seguinte manifestação. Letra A, aumento dos níveis de lactato. Letra B, redução da afinidade de hemoglobina pelo oxigênio. Letra C, vasodilatação na circulação cerebral. E letra D, aumento da concentração de cálcio iônico. Pessoal, é óbvio que vocês sabem que a resposta é a letra A, porque é uma questão de lactato, né, que eu coloquei para vocês. Mas, se você não soubesse dessa informação, você poderia acertar essa questão por eliminação. Porque realmente, pessoal, isso aqui não é muito típico, tá? Realmente, alcalose metabólica grave, como ela eleva o pH extracelular, promove a entrada de íons de hidrogênio na célula. E essa entrada de íons de hidrogênio aumenta a eficácia da enzima piruvato ou fosfofrutoquinase ou piruvato fosfoquinase, que é a que faz a conversão do piruvato em lactato. Então, a alcalose, ela promove realmente um aumento do lactato. A gente chama de alcalose lática, não só acidose lática. É um negócio que é meio confuso, né? E é bem de exceção, ó. E lembra que eu falei no começo dessa live para vocês que, às vezes,
a MIB cobra uns conceitos bem fisiológicos, bem de rodapézinho, né? Isso aqui na nossa prática a gente não vê muito, tá? Até porque a gente não costuma deixar o paciente ficar com esse nível de acalose aqui. Mas é verdade isso aqui, por conta disso que eu acabei de falar para vocês. Mas vamos ver os outros itens. Redução da afinidade de hemoglobina pelo oxigênio. Na verdade, galera, a alcalose desvia a curva para a esquerda, né? Ela aumenta a afinidade de hemoglobina pelo oxigênio. Então tá errado. Isso aqui é mais fácil da gente saber, né? Vasodilatação na circulação cerebral. Não, galera, não faz vasodilatação na circulação cerebral. Na verdade, a alcalose, ela faz vasoconstrição. Tá errado isso aqui. Aumento da concentração de cálcio iônico. Galera, é só vocês lembrarem, né? Que se a gente fizer muito bicarbonato na galera que está no trauma, por exemplo, a gente pode causar o quê? Uma hipocalcemia, porque a gente vai aumentar a ligação do cálcio com a albumina. Esse pH mais básico, né, mais alcalótico, ele facilita a ligação do cálcio com a albumina e diminui a concentração do cálcio iônico sérico. Isso aqui também é mais comum da gente saber, então estaria errado. Tem uma questão que você acertaria por eliminação se você não soubesse dessa informação, mas agora vocês sabem. Dúvidas? Bora seguir. Última questão, galera, para vocês. Vou abrir para perguntas ou comentários e a gente, então, se não tiver nenhum, vocês poderem descansar, né, ou estudar. TEM 2008, tá? Questão meio antiga, mas pode ser cobrada, talvez de uma maneira reformulada. E isso quem fez as provas antigas, pessoal, deve ter percebido, né? Existem várias questões que são recicladas pela banca, né? De vez em quando eles pegam questões antigas, dão uma mudançazinha cacular e colocam de novo na prova. Então, é interessante a gente fazer questões mais antigas também. Então, no choque séptico, outros fatores, além da hipoperfusão, podem contribuir para o acúmulo de lactato. Ó. Bem conceitual, igualzinho a gente colocou para vocês nas nossas questões autorais. Ó. Então, o que é que ele quer saber aqui? Ó? Ele quer saber o que não aumenta o lactato. Diminuição da atividade da piruvato deshidrogenase? Sim, pessoal. Isso aqui aumenta a produção de lactato, né? A piruvato deshidrogenase é que converte o piruvato em acetil-CoA. Se ela está disfuncionante, o piruvato se acumula. Como tem muito piruvato, muito lactato. Então, não é essa a resposta aqui. Disfunção mitocondrial? Também não. Disfunção mitocondrial ocorre na sepse e quando eu tenho um mitocôndrio disfuncionante, pessoal, o meu metabolismo aeróbio não funciona bem. Quando o metabolismo aeróbio não funciona bem, o que é que vai aumentar? O anaeróbio, né? Então, tá errado esse item, porque isso aumenta a concentração de lactato. C. Diminuição de clínice de lactato pelos rins. Não, galera, é errado, né? Se eu tenho disfunção renal, o rim é responsável por 30% do clínice de lactato, 25% a 30%. Então, se meus rins não funcionam, eu vou ter um acúmulo de lactato também. Então, por eliminação, seria a letra D. E olha como essa letra D é bizarra, né, galera? Aumento do fluxo hepático da alanina a partir da musculatura esquelética, né? Galera, viajou aqui total, né? Viajou. Não preciso nem saber do que a alanina participa. Ela não participa de nada do lactato, só saibam disso. Não precisa complicar a cabeça de vocês, tá? Então, o item mó viajante aí, colocou umas coisas bonitinhas para talvez confundir a cabeça de vocês. Mas, esse é o item correto da questão, porque isso aqui não aumenta a concentração de lactato. Beleza, galera? Finalizamos nossa live de resolução de questões. Abro para perguntas ou comentários aí, fiquem à vontade. Espero que tenha sido proveitoso para todos. A ideia é realmente fazer só um showroom aqui do que é que a banca cobra, como cobra, e o que é que vocês têm que direcionar o estudo de vocês para esses temas aqui, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Acho que não, né, galera? Então, queria agradecer aí em nome do NIB, Núcleo de Intensivismo Brasileiro, e do Jornada TEM, a presença de todos vocês aqui. Não percam a nossa próxima live na próxima semana, às 20 horas também. Se inscrevam lá. Muitos temas interessantes e fortes para a prova. Beleza, galera? Obrigado aí o pessoal que está comentando. Eu que agradeço a presença de vocês. E a galera do Jornada TEM, vamos embora. Segue estudando. Tamo junto.